FGV-U, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio do Manlito Eduardo Campos, da Faculdade de Grande Fortaleza para a FGF TV. Participe do programa, enviando suas dúvidas ou mandando sugestões através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, @faculdadefgf. Nos últimos dias, temos a redução da maioridade penal como um dos temas de foco na mídia em geral, em revistas, jornais. Então, a Sociedade de Direito também vai gravar. Vamos tentar fazer um programa de forma diferente. Vamos tentar sanar hoje todas as dúvidas apresentadas para vocês. E para participar do programa, convidamos então o Dr. Valdir Xavier, advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal, diretor da Associação dos Advogados do Estado do Ceará. Dr. Valdir, satisfação tê-lo na Sociedade de Direito. Como demonstrei para quem está nos assistindo, vamos falar um pouco sobre a redução da maioridade penal. Esse foi um tema que teve na mídia em si, em foco, mas vamos tentar fazer um programa diferente, como a gente conversou, vamos tentar sanar todas as dúvidas apresentadas e fazer os dois lados da moeda, na verdade, né? Então, eu queria que o senhor começasse um pouco falando sobre isso, o que seria essa redução, de onde surgiu essa proposta, que hoje é o que tem se falado. Bom, a honra é minha de vir aqui ao programa Sociedade de Direito e poder debater um tema de tamanha relevância. Um tema que, volta e meia, agita as discussões na nossa sociedade, nos meios acadêmicos e na mídia em geral. A redução da maioridade penal, ela não é uma proposta recente. Essa matéria, como eu disse, ela vem sendo, ao longo do tempo, por muitas vezes debatida, discutida e, coincidentemente, e essa coincidência se dá não por uma casualidade, toda vida que há um clamor social, um clamor público, um crime de maior repercussão, uma situação que aflige a toda a sociedade, que ganha uma repercussão nacional, esse tema volta à tona. Nós temos um Código Penal de 1940. E aí vem a primeira vertente da análise. Em 1940, um jovem de 18 anos era extremamente mais comedido, mais recatado, tinha muito menos, infinitamente menos acesso à informação. Um quadro completamente distinto, completamente diferenciado do que nós vivenciamos hoje. Era outro país. Era outro país, era outra sociedade, eram outros princípios morais, princípios de convivência em sociedade, de forma que hoje nós vivenciamos essa nova roupagem, essa nova feição social e de evolução do povo brasileiro mesmo. Mas o que é fato é o seguinte, isso é pouco discutido, mesmo nos meios acadêmicos. A partir dos 12 anos, aliás, até menos, o menor pode sofrer uma sanção pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é bom que se esclareça de plano para toda a sociedade que o menor de 18 anos, que é a idade corte que o Código Penal estabeleceu para imputabilidade completa, absoluta, esse menor já tem um regramento legal que contempla as sanções dos tipos penais dos crimes cometidos mesmo nessa idade inferior aos 18 anos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as medidas socioeducativas que corresponderiam a uma sanção penal por um ato infracional, aí diferentemente do crime mesmo cometido, um ato infracional correspondente
àquele tipo penal cometido pelo adulto, pelo de maior idade, pelo elemento de maior idade. E de forma que isso é o primeiro ponto que eu acho fundamental que se esclareça. Porque quando se vai para um debate acalorado e contaminado às vezes com a emoção do clamor público e do clamor social, principalmente, não se tem essa referência de início. As pessoas precisam saber que existe um regramento legal que prevê esse tipo de punição, mesmo para os menores de 18 anos. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é a corrente que sustenta que essa maioridade deva ser reduzida? Há uma corrente fortíssima de juristas, de políticos até, mas dos meios acadêmicos também, que essa redução aconteça pelo menos para 16 anos. Para isso, essa corrente sustenta que nos países desenvolvidos, e aí, cientificamente, nós podemos até fazer um paralelo entre o grau de desenvolvimento do país e a maioridade penal. É justamente inversamente proporcional. Quanto maior o grau de desenvolvimento do país, menor é a idade limite para imputação penal. Basta que se dê como exemplo a Inglaterra, cuja maioridade penal é de 10 anos. Mas há o elemento cognitivo que tem que levar em consideração. Não é qualquer menor de 10 anos, não, menor de 18 anos e maior de 10 anos que vai sofrer essa penalidade, essa sanção lá. É importante esclarecer também que o elemento cognitivo, de conhecimento, o elemento que confere ao indivíduo que está cometendo um delito, que confere a ele o grau de entendimento, num coeficiente mínimo de saber que aquele ato, que aquela conduta, que aquela postura é uma postura contrária à determinação legal, ou contrária à lei. Então, lá também tem esse aspecto. Então, essas correntes, elas estão oscilando nessa condição. Alguns são mais radicais e apenas querem a redução para os 16 anos imediata, entendem que a Constituição Federal tem que ser modificada, consequentemente o Código Penal teria que ser modificado, para que haja a redução penal a partir dos 16 anos, para o limite de 16 anos. Radical. E eu entendo, e aí é um pensamento particular meu, que essa redução deveria acontecer mesmo para os 16 anos. Mas eu creio, e aí onde há um sentimento pessoal meu, é de que o Estado, para concretizar essa redução, ainda tem que desenvolver mecanismos estruturais para poder, em primeiro lugar, receber uma população carcerária dessa magnitude. Em segundo lugar, trabalhar essa redução com a sociedade. Nós temos hoje uma dicotomia. O clamor social é por segurança, que a violência graça o país afora, e no Ceará isso não é diferente. Hoje nós vivemos um clima de insegurança perene, não existe mais lugar inseguro, horário inseguro, vizinhança insegura. Hoje, infelizmente, todo lugar é potencialmente violento, e isso a sociedade sente, como nos outros locais do nosso país, nos rincões mais distantes do nosso país. Isso é uma característica uníssona. Então, eu sei que há esse clamor, sei que há essa vontade de que a maioridade penal seja reduzida. E o senso comum dilui isso bem, entende isso bem, quando vem aquele argumento popular que diz, rapaz, um sujeito de 16 anos, ou um sujeito de 17 anos e 10 meses,
que pratica o crime ou o ato infracional de tráfico ilícito de entorpecente, que pratica um homicídio, será que ele não teria um entendimento sobre a ilicitude daquele ato, sobre a ilegalidade daquela conduta, daquele ato? Quase que na totalidade, sim. Pela característica social atual, sim. Então as pessoas querem uma resposta. E em nome dessa resposta a qualquer custo, a qualquer tempo e de qualquer forma, é que infelizmente nós temos um defeito legislativo de produzir legislações casuísticas. Legislações que venham atender aquela imediatidade reclamada pela sociedade, mas que de fato não teria o resultado repressivo ou o resultado punitivo que a sociedade deseja. Uma pressa de elaborar para atender um anseio da sociedade às vezes pode complicar. Existe um exemplo atualíssimo. A corrupção é hoje um dos males mais nefastos do nosso país. O trato ilícito com a coisa pública é, sem sombra de dúvida, um delito que irradia seus efeitos num espectro tão amplo, tão grande, que contamina até mesmo necessidades básicas sociais. Porque o dinheiro que falta e que foi desviado da obra pública, que foi desviado da merenda escolar, que foi desviado da aquisição de mercadorias pelo Estado, ele vai fazer falta na educação, na saúde pública, que está uma calamidade, e nas outras políticas públicas que o Estado pode promover ao cidadão. Então, esse espectro é muito mais amplo do que se discute. Mas, em contrapartida, o projeto de lei que tramitava desde 2011, a passos de tartaruga, ganhou agora uma celeridade imensa por conta das legítimas manifestações que o povo brasileiro tem demonstrado na rua, à exceção dos vandalismos, que são pontuais e, a meu ver, não contaminam a vontade popular, que é massificada e é desenvolvida de uma forma extremamente pacífica. Esses movimentos têm reclamado uma resposta estatal para essas políticas públicas. E, nessa onda, dessa ebulição social, é que o governo federal incrementa, agiliza, procura impulsionar a tramitação desse projeto que converte não só a corrupção ativa, não só a corrupção passiva, mas também a concussão, são crimes contra a administração pública, convertendo-os para a modalidade dos crimes hediondos. Então, da mesma forma que em 1990 foi promulgada a lei dos crimes hediondos, que converteu, que transformou tipos penais pré-existentes na legislação brasileira, como o homicídio duplamente qualificado, a extorsão mediante sequestro, o estupro, converteram logo esses delitos em crimes hediondos. O genocídio, todos esses delitos automaticamente se converteram em crimes hediondos, que, é bem verdade, tem uma reprimenda mais severa, mais rigorosa, mais austera, mas nem por isso, e aí nós temos que lamentar em conjunto com a sociedade, não foram suficientes para alterar o quadro caótico de violência
que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a simples edição da lei, a simples promulgação da lei, não terá nunca o condão de aplacar, ainda que imediatamente, não imediatamente, mas imediatamente, a situação de violência que se vive. Porque há um grande defeito legislativo que é tentar incrementar ou implantar políticas de segurança pública com a edição de leis. Não dá. A política de segurança pública tem que ser desenvolvida com os seus aparatos administrativos e de segurança mesmo. A legislação penal se presta para outros fins, não para o fim de segurança pública. E o que é que nós precisamos mais diante desse quadro todo? É de punição. Ainda que não houvesse essa conversão em crimes hediondos, bastaria que as pessoas que fossem julgadas definitivamente, para isso nós precisaríamos de um processo célere, sem mitigar os direitos constitucionais de ampla defesa, contraditório e todos os corolários constitucionais que existem na nossa lei maior. Mas um processo célere que chegasse ao seu fim e imputasse a sanção, que é o fim precípio do processo penal, da ação penal. O Estado juiz tem que dar resposta para aquela ação promovida e desenvolvida pelo Ministério Público. E aí sim, nós, diante desse quadro, colocarmos realmente na segregação, no cárcere, na prisão, aqueles elementos que realmente agiram em descompasso com a legislação penal. Eu vou querer que o senhor fale um pouco sobre essa aplicação, mas eu vou querer que o senhor fale no segundo bloco. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos assim ao segundo bloco do nosso Sociedade de Direito, falando um pouco sobre essa polêmica toda da redução da maioridade penal, sobre a aplicação do direito em si. Aqui comigo o doutor Valdir Xavier, que explanou perfeitamente o nosso primeiro bloco, e a gente terminou um pouco falando sobre a aplicação, que ainda é realmente uma discussão sobre isso. A gente tem, eu trago dados aqui para o programa, que o R7, na data de 11 do mês passado, falou que 90% da população aprova a redução da maioridade penal. No meu ver, é uma pesquisa um pouco, digamos, como se trata de 90%, ela é um pouco equivocada, digamos assim. Você não pode fazer a nível nacional um número tão grande. E até para influenciar também aqueles que não são. E em contrapartida, eu trago a OAB, dizendo a OAB Nacional, falando que reduzir a maioridade penal não trará proteção aos crimes, que é justamente o que o doutor estava falando, que não adianta só uma redução, tem que ver a aplicação também. Eu queria que o senhor comentasse, a gente começasse o segundo bloco falando sobre essa aplicação que o senhor terminou o primeiro bloco falando. Bom, é uma resposta que nós temos que dar, aí eu digo nós mesmos, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. O Ministério Público tem sua função social, seu papel importantíssimo, constitucional, na preservação desses direitos, como dominus litis da ação penal. E o judiciário, essa máquina que precisa do incremento
para melhor oferecer uma prestação jurisdicional. Mas isso tudo, esses organismos, essas instituições, precisam ser incrementadas, precisam talvez até de um choque de gestão, principalmente o judiciário. Precisaria de um choque de gestão para nós podermos atender aos anseios sociais. As pessoas querem ver quem for culpado na cadeia. Quem não for culpado, quem for inocente, fora da cadeia e, mais que isso, livre de um processo penal tramitando contra si, que é um direito também do cidadão. Então, esse choque de gestão, quando eu falo, não é só um choque de gestão para impulsionar ou para obrigar ou para compelir os juízes a prolatar mais sentenças, prolatar mais decisões. Isso é um dever deles. Mas a sociedade tem que saber que a estrutura judiciária está defasada. Hoje a situação no interior do nosso estado, por exemplo, no Ceará, é uma situação de escassez de juízes. Existe juízes fazendo uma verdadeira maratona para atender a comarca de sua titularidade e as comarcas de respondência. A gente viu até clamores públicos também dos advogados fazendo um outdoor e precisando-se de juiz. Veiculou-se isso nas mídias sociais, as pessoas ficaram estarrecidas, mas é verdade. E eu não posso, nem nós podemos, nem a sociedade pode, também atribuir a culpa ao juiz, que no caso desse é um só para várias comarcas, é uma estrutura judiciária em que, no caso nosso aqui, há varas em que só há 2 servidores ou até um servidor de carreira. E varas que não pega só o penal também, mas pega toda a área civil também. Pega a área civil também, eu estou falando de uma forma geral, exatamente. Então, há essa dificuldade, há essa deficiência. Não é só uma omissão jurisdicional. É também, e muito mais, uma falha estrutural. Por isso é que há uma diferença abismal entre a Justiça do Estado e a Justiça Federal. A estrutura que se confere aos juízes federais e a prolação, a resposta jurisdicional dos magistrados federais, mais céleres, mais técnicas, é também em função dessa situação de defasagem estrutural mesmo. Defasagem estrutural. E isso, do ponto de vista penal, e aí trazendo para a nossa discussão, embaraça o bom andamento dos processos, o desfecho definitivo de um processo penal, uma ação penal, de forma que o que nós precisamos muito mais é disso. Eu vi um comentário, inclusive, na Folha de São Paulo, dizendo que a corrupção, porque está se batendo muito nessa tecla, esquecendo que esse projeto alcança outros tipos penais, como já disse, né? A concussão, a corrupção ativa e passiva. Mas esse comentário que se fez na Folha foi justamente dizendo que a corrupção parecia um crime sem criminosos. Que você sabe que existe o tipo penal, mas não conhece ninguém condenado por corrupção. E aí essa dificuldade vem à tona porque nós estamos querendo impor um rigor maior na sanção desse delito. Mas o próprio delito em si não está sendo observado por ocasião dos julgamentos respectivos. Ou seja, o problema vem desde a sua aplicação em base até... Nós temos esse sistema bifásico, a fase judicial, a fase investigativa do inquérito policial, da polícia judiciária, que também precisa de um incremento, precisa de um aparelhamento, precisa de meios para desenvolver uma investigação técnica, uma investigação
célere, rápida, para que esses elementos que serão colhidos naquela fase pré-processual, na fase do inquérito policial, possam servir à ação penal de uma forma a subsidiar melhor essa ação. Porque a partir daqueles elementos aqui, o Ministério Público vai desenvolver sua ação penal. Nos casos em que não houver, por exemplo, um procedimento investigativo criminal, um PIC, que aí o próprio Ministério Público tem feito vários PICs desses, investigando e desenvolvendo o seu muros. Mas quando a Polícia Judiciária, instada a fazê-lo, ou de ofício por portaria, ou por flagrante delito, deve também ter todo esse aparato para que essa ação receba esses elementos investigativos, esses elementos de apuração, e para que esse caderno inquisitório vá lastrear a ação penal futura, sob pena de todo outro processo ficar prejudicado, capenga, ficar, de certa forma, sem a inteireza que poderia ter se caso houvesse uma investigação mais aprofundada e com meios técnicos mais razoáveis. E aí fica um alerta também, um apelo à sociedade de direito para que todo esse procedimento seja feito e o sistema em si seja melhorado, doutor. Doutor, continuando o nosso programa, eu queria que o senhor comentasse um pouco, eu sei que o senhor já comentou realmente sobre o sistema carcerário, mas eu queria que o senhor focasse, por exemplo, no futuro, se realmente fosse aprovado a redução, digamos, para 16 anos, vamos fazer aqui uma simulação, o sistema carcerário hoje teria condição, mesmo o senhor já dizendo, antecipando para a gente que teria que ter um choque, teria que ser mudado, mas teria uma condição, pelo menos de um projeto também para o sistema carcerário, ou hoje o Legislativo está focando mesmo só a base da lei, ou não tem nenhuma preocupação em si de mudança? A questão do sistema carcerário, e aí é a outra fase, a terceira fase da ação penal, que nós estamos discutindo, quando se inicia a execução penal, nas condenações definitivas, que existem as prisões cautelares, né? Mas seria na terceira fase quando houver a condenação definitiva. Mas o sistema carcerário hoje, no estado do Ceará, e esse levantamento foi feito, salvo melhor juízo, pela Universidade Federal do Ceará, está em torno de 19 a 20 mil encarcerados no estado do Ceará todo. É uma população grande para uma estrutura, embora tenha havido a construção de vários presídios recentemente, nesses últimos anos, mas ainda é uma população que pode ser caracterizada hoje ainda como uma população uma população carcerária com lotação grande. E vem sempre aquele questionamento, aquela ponderação que todos nós fazemos, de quê? Da finalidade da pena. Ela não tem só a finalidade de expiação, de reprimenda, de sanção, de reproche estatal pela conduta desviada daquele delinquente, daquele agente. Mas a sociedade tem que fazer essa reflexão. Quando terminar o cumprimento dessa sentença, quando cessar essa prisão cautelar, no caso dos presos temporários, dificilmente ele irá para outro estado ou outro país e não irá para outro planeta. Esse egresso do sistema carcerário, ele vai retornar para o mesmo seio de convivência de onde ele partiu. As pessoas têm que ter essa reflexão de que o papel do Estado e nosso, enquanto sociedade, de promover a reeducação, a ressocialização, a reinserção social desse egresso, desse encarcerado,
Nós temos que ter isso como uma linha da qual nós não podemos nos desviar. Porque os presídios não podem ser o que são na maioria das vezes, um repositório de seres humanos infratores. Amontoa todo mundo ali naquele espaço e quando ele cumprir a sentença ele sai e volta para a sociedade. Ele volta embrutecido, ele volta mais perigoso e as estatísticas têm demonstrado isso. Apesar de no estado do Ceará haver um esforço, tanto da Secretaria de Justiça, como da Defensoria Pública também, em incrementar programas que visem essa ressocialização, essa reinserção social. Tivemos, inclusive na construção da Arena Castelão, a participação de um número, embora pequeno time, mas um número de presos que tinham as suas habilidades aproveitadas nessa construção. Isso é fantástico. Porque as pessoas que estão ali no ócio, um ócio pernicioso, passam a ter uma função e se valorizam, elevam a sua autoestima e podem, assim, visualizar ou vislumbrar uma possibilidade de reinserção social. Nós temos, e é até um dado recente, 15 detentas femininas fazendo o curso de filosofia, o curso superior em filosofia, o que é fantástico, o que é maravilhoso. Porque a pessoa não pode ali estar só respondendo a um objetivo de expiação que a pena tem. E ela tem, sim, o objetivo de reproche. Mas, principalmente, a ressocialização tem que ser um verdadeiro, tem que ser a espinha dorsal do cumprimento dessa medida, dessa pena ou dessa prisão cautelar. E fica aí mais uma vez o apelo para os órgãos públicos. Doutor, abro considerações finais, infelizmente nosso tempo é curto, é um debate, a gente poderia passar horas, horas, dias e dias falando com uma palavra. O debate é sempre acalorado, os temas são muito efervescentes. E eu, em considerações finais, queria registrar o meu agradecimento à Faculdade Grande Fortaleza, ao Programa Sociedade e Direito, e a você, Jean Carlos, Jean Bruno, pela delicadeza, pela fineza de ter me convidado para poder debater um tema que me é tão caro, que me é tão afeto e que a sociedade precisa participar desses diálogos, dessa discussão cada vez mais. Obrigado. Assim chegamos ao final de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa também é transmitido pelo portal no YouTube, youtube.com/FGF-IES. Obrigado pela audiência.